e amado Pai, venha estar junto a nós neste culto, em adoração ao Teu santo nome. Nós agradecemos, Senhor, por neste momento estarmos em Tua casa e não em nossa casa. Te pedimos, ó Pai, que de igual maneira possamos aqui ser alimentados pela Tua palavra. E pedimos, ó Pai, que daqui possamos sair com uma transformação maior ainda de nosso coração, hábitos, costumes e práticas. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Você também tem uma historinha? Não, deixa pra você. Deixa pra você, já tá preparadinho. Bom dia, crianças. Vocês estão felizes hoje? Eu também estou muito feliz. Primeiro, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o sábado e no sábado nós viemos aonde? Na casa de Deus. E também estou muito feliz porque hoje eu estou visitando vocês, visitando esta igreja. Mas eu gostaria de perguntar hoje para vocês, quantos aqui, e quero que vocês sejam bem sinceros, quantos aqui realmente são crianças obedientes ao papai e à mamãe? São obedientes? Tem alguns que não levantaram a mãozinha, né? Mas estão sendo sinceros. Hoje eu vou contar uma história que está na Bíblia de um príncipe. E todo príncipe é filho de um rei. E eu vou dar uma dica. Olha só, esse príncipe, ele é filho de um homem. E esse homem, quando jovenzinho, ele venceu a luta contra um gigante. Davi era o rei e ele era o papai de Absalão. Olhem aqui o Davi com coroa, tudo. E o Absalão, ele era tão bonito, a Bíblia diz que Absalão, ele era bonito da pontinha do pé ao último fio de cabelo. E ele realmente era muito lindo. Mas Absalão tinha um problema. Ele era tinha vários problemas, mas um deles, ele era muito vaidoso. Olha o tamanho da cabeleira dele. Olha lá, ia quase no pé. A Bíblia diz que uma vez por ano, Absalão tinha que cortar o seu cabelo. E aquela cabeleira pesava muito. E ele então era tão vaidoso, cuidava tanto de si, ele sabia que ele era bonito. E ele acabou então se afastando de Deus. E ele se afastou tanto de Deus. Muito bem, olha ali, tem um aqui que eu vou dar quase o microfone, que ele está sabendo tudo. Um coleguinha de vocês. Ele se afastou tanto de Deus, criança, que ele tornou-se inimigo do seu pai Davi. E ele quis tomar o reinado do seu pai Davi. Sabem, essa história terminou muito mal, porque Absalão, aquele homem tão lindo por fora, mas tão feio por dentro, ele
acabou morrendo pendurado pelos seus cabelos. Pendurado pelos seus cabelos. Ele era um filho muito desobediente ao seu pai Davi e também ao pai do céu. Agora, será que Deus amava Absalão? Por mais que ele fosse um filho desobediente, estivesse longe dos caminhos de Deus, será que Deus amava Absalão? Amava sim. A Bíblia nos diz que Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos. Vocês sabiam disso? Deus sabe quantos fios de cabelo vocês têm. Hoje, alguns aqui a gente vê que tem uma cabeleira. Outros, os cabelos já estão indo embora, né? O tempo vai passando e os cabelos vão indo. Mas Deus mesmo assim sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Crianças, a história de Absalão realmente terminou de forma muito triste. Agora, para nós termos um final muito feliz e estarmos um dia ao lado do nosso Jesus quando Ele voltar, nós devemos de fazer o contrário, de sermos filhos obedientes. A quem? Ao papai, à mamãe, mas principalmente ao nosso Pai do céu. Quando você, criança, aprende a obedecer em casa, sabe o que você está aprendendo? A obedecer a Deus. Então, por isso que a obediência é tão importante. E um dia, todos nós, você com toda a sua família, vai estar nos céus. E lá nós viveremos felizes para sempre. E nós teremos, então, um final feliz ao lado do nosso Jesus. Quem aqui está disposto a obedecer e a um dia ir para os céus com Jesus? No céu, terá apenas uma classe de pessoas, os filhos que amam e obedecem a Deus. Juntemos as mãozinhas e vamos orar? Feche os seus olhinhos, esse é o momento de conversarmos com o nosso Pai do céu. A prof vai orar e vocês vão só escutar, tá bom? Querido Deus que estás nos céus, nesse momento nós entregamos, Senhor, cada criança que está aqui à frente em tuas mãos. Que o Senhor realmente possa abençoá-las de forma muito especial, tanto a elas quanto às suas famílias. E que todos, Senhor, possamos ser filhos que te amem e que te obedeçam. Querido Deus, um dia queremos estar todos reunidos nos céus. E essas crianças, elas serão entregues nos braços dos seus pais. E por isso nós também queremos estar lá para te receber naquele dia. Dê-nos um sábado feliz na tua companhia. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
nos achegar mais perto de Deus com a nossa oração. Vamos nos colocar de joelho. Santo e querido Deus, gratos somos pelo teu cuidado, agradecemos por Deus porque o Senhor nos deu o Santo Sábado como memorial da criação. Agradecemos porque quando estamos na sua Santa Casa no sábado, possamos ver pessoas que veio ao teu encontro, pessoas que precisam de ti, pessoas que querem nos dizer, Senhor, transforma a minha vida. Deus, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores e precisamos de Ti constantemente em nossa vida. Por isso viemos, bondoso Deus, pedir que eu venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar cada família aqui representada, venha estar com cada enfermo da Sua igreja. Então, querido Deus, também pedimos que venha abençoar a mensagem trazida pelo pastor Paulo. Essa mensagem possa vir de encontro aos nossos corações e possa, bondoso Deus, sanear as nossas dúvidas e possa, bondoso Deus, nos ligar mais a Ti. Querido Deus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida de cada família que é representada em Tuas mãos. Pedimos e agradecemos o sangue que temos mérito, mas pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O pastor Paulo esteve ontem aqui, trazendo a mensagem, né? Muitos não esteve aqui. Pastor, esse jovem aqui, Paulo Lopes, quando a associação fez o pedido em fevereiro, porque como ele é departamental no Rio Grande do Sul, e a esposa também é departamental, e fica complicado. Já é difícil você trazer um pastor de outro distrito. E você trazer um pastor de outra associação, de outro estado, que é departamental, tanto ele quanto a esposa, fica bem mais difícil. Deu trabalho na agenda e a associação, a sorte é que o presidente da associação aqui gosta muito da igreja do Sítio Cercado e é amigo do Paulo, então ficou fácil para trazer ele e a esposa. E para nós é uma alegria muito grande a igreja do Sítio Cercado ter a sua família aqui, né? E esse é os membros do Sítio Cercado. Está faltando alguns, né? Mas o Clodo estará filmando e aqueles que faltou vai poder ver no site da igreja. Pastor, a plataforma é toda tua, a igreja do Sítio Cercado é toda tua. Normalmente nós gostamos de ir embora antes das 3 horas da tarde, então o senhor se esforça. Feliz sábado! Uma alegria muito grande estar com vocês desde ontem à noite. Estava falando ali para os jovens na lição. A gente já conhecia Curitiba, mas apenas um trajeto único, que era do aeroporto para o hotel, para a União e para o aeroporto. É isso que a gente conhecia de Curitiba. Nada mais além disso. Nós sabíamos da igreja aqui, mas nós não conhecíamos a verdadeira igreja aqui, que são os irmãos. Não os templos, os irmãos. E a gente tem uma alegria muito grande de conseguir fechar na agenda lá em fevereiro. O Neudir, ele foi bem sábio na data, porque se não procurar, às vezes, com uma certa antecedência, por questão de compromissos que nós temos dentro das igrejas da Associação Sul-Rio-Grandense, são cerca de 300 igrejas e grupos, a gente conseguiu encaixar e foi uma grande alegria, está sendo uma grande alegria nós estarmos aqui. Queridos, este é podemos chamar, como foi anunciado, um final de semana com Deus.
Não tem melhor maneira de você estar com Deus do que através da oração. O verdadeiro cristão é aquele que ora. A vida espiritual, ela é baseada na oração, no estudo da Bíblia e no testemunho do que você vive com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Mas a base é e deve ser a oração. Existem pessoas como a minha avó. Ela já era a 4ª geração de adventistas na família. Mas ela nunca pôde ler a Bíblia por um motivo muito simples. Ela era analfabeta. O que ela sabia e conhecia da Bíblia é pelo que ela ouvia. Existem pessoas como um colega meu, pastor Ademir Heinz, está há cerca de 9 meses em coma. Mora no meu prédio, e está no meu prédio, está em home care. No hospital ele não adiantava, seria um gasto a mais, e ele está em casa, em coma. Ele não consegue testemunhar, ele não consegue pregar o evangelho mais. Então, queridos, para algumas pessoas o estudo da Bíblia e o testemunho, não menosprezando os dois, porque os dois são frutos da oração, mas algumas pessoas não conseguem estudar a Bíblia. Algumas pessoas, elas não conseguem testemunhar. O pastor Ademir está sem se mover há 9 meses. Como é que ele vai testemunhar? Mas a oração, ela está disponível a todo ser humano que respira e que tem um mínimo de função cerebral. A minha avó, ela era uma mulher de oração. O pastor Ademir também. Nenhum dos dois, neste momento, minha avó, por estar falecida, é claro, mas consegue ler a Bíblia, mas podia orar. O Ademir, da maneira como ele está, ele pode estar orando nesse momento. Mesmo em coma, mesmo sem responder estímulos, ele pode estar orando. A oração é a base da vida do cristão. A oração está disponível a todo ser humano. Todo. Mas eu vou abrir o coração a vocês nesta manhã aqui. Eu vou... Praticamente vai ser um testemunho e não um sermão. Todos nós temos problemas. Todos, sem exceção. E às vezes a gente fica muito preocupado com alguns problemas do tipo assim, no trabalho. Problemas de contas a pagar, problemas financeiros, o emprego, família. Eventualmente o mundo que nós vivemos nos traz alguns problemas de saúde. Às vezes alguns problemas relativos à nossa segurança. E a gente se preocupa muito com eles. Problemas que envolvem a nossa vida cotidiana. Nossa vida familiar, nossa vida de relacionamentos. Mas, queridos, eu vou falar para vocês de um problema espiritual que eu estava passando. E quando a gente fala problema espiritual, a gente fica pensando logo é pecado. Pecado é um problema espiritual, com certeza, mas existem outros tipos de problemas espirituais. E talvez, a nossa maior dificuldade é que a gente não se preocupa tanto com os nossos problemas espirituais, do mesmo jeito que a gente se preocupa com problemas de relacionamento, de saúde, financeiros, familiares, etc, etc, etc. Quando nós vamos fazer os nossos pedidos, a gente pede tudo aquilo relacionado ao mundo material que nos cerca. É com respeito à doença, é com respeito à dificuldade no trabalho, é com respeito a alguma dificuldade na família, etc, etc. Mas geralmente a gente não diz para o Senhor assim, Senhor, me ajuda na minha vida espiritual, eu tenho estudado pouco a Tua palavra, eu preciso começar a estudar mais.
Senhor, me ajuda na minha vida de testemunho. Eu tenho testemunhado muito pouco de Ti para os outros. Me ajuda com isso. Eu tenho um problema. Sabe, a gente não relaciona nossos problemas espirituais com os outros problemas como se eles não existissem. Mas, querido, eu quero que você saiba uma coisa. Se tem um problema muito importante que você tem que resolver, mais do que nunca, é os seus problemas espirituais. Porque os teus problemas materiais vão resolver de acordo com as dezenas de anos que você viver nesse mundo. Os teus problemas espirituais vão te ajudar a resolver para que você possa estar o quanto antes no céu. E o mínimo de tempo possível a mais na terra. Engraçado, a gente se preocupa mais com aquilo que vai durar algumas dezenas de anos e a gente se preocupa menos com aquilo que vai durar uma eternidade. E eu tinha um problema espiritual relacionado à minha vida de oração. Se de repente o problema que eu vivi não é um problema que você vive, ou que você viveu, você me perdoe, mas eu sou obrigado a pregar daquilo que eu vivo. Eu não posso pregar do que eu não vivo. Eu não posso falar daquilo que eu não sinto na minha própria carne. Os meus problemas relacionados com a oração, eles eram os seguintes. Eu comecei a perceber que eu orava pouco. E com isso, eu percebi que eu não era um homem de oração. E de vez em quando eu sinto a falta de orar mais. Eu não me considero alguém que tenha orado diariamente já o suficiente. Eu acho que eu ainda posso crescer muito. E creio que enquanto eu viver nessa terra não vai chegar um momento que eu vou dizer assim, hoje eu orei o suficiente. Eu comecei a perceber, queridos, que assim, eu orava pouco em tempo. E eu fazia algumas orações rotineiras, assim, eu comecei a perceber que quando eu começava uma oração, eu falava e logo terminava. E eu percebi assim, olha, eu acho que a minha oração está durando poucos minutos. Além de sentir que talvez não estava sendo alimentado pela comunicação que eu tinha com o meu Deus, eu comecei a perceber que eu orava poucos minutos. Daí eu comecei a fazer um propósito, quer saber, eu vou começar a orar mais. Começar a orar até que o joelho comece a doer, já ouviu isso? E eu comecei então a cronometrar. Um dia eu resolvi fazer o seguinte, eu vou cronometrar a minha oração. Eu vou me colocar de joelhos, vou começar a orar, fechar os meus olhos, juntar as minhas mãos. Eu comecei a orar e começou a passar o tempo, sabe? Começou a passar o tempo e daqui a pouco o joelho começou a doer e tudo mais. E daquele dia parece que eu queria provar para mim mesmo que eu estava orando mais. E eu orei, queridos. Orei até que parece que acabou o assunto, disse amém, olhei no relógio. Sabe quanto que deu? 8 minutos. Pensei, puxa vida, quanto é que eu estava orando antes? Se agora eu achei que eu orei muito, 8 minutos, imagina antes. Eu comecei a perceber que eu tinha alguns tipos de oração tanto quanto rotineiro. Oração ao acordar, oração antes do alimento, oração antes de dormir, oração antes de fazer viagem. Comecei a perceber que, principalmente, às vezes a oração pelo alimento, elas eram orações assim, quase que a gente fica, às vezes, condenando alguns que fazem reza, mas, às vezes, queridos, a gente está fazendo uma reza, só que talvez não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. Senhor, abençoa o alimento, muito obrigado, sabe? Às vezes eu estava agradecendo pelo alimento que eu nem gostava. Senhor, muito obrigado por esse chuchu e essa berinjela ferventada. Não sei se vocês gostam, e desculpa se vai ser servido no almoço hoje lá, isso me perdoe. Falei já. Agora já era, não volta atrás. Queridos, eu comecei a perceber que talvez eu não estava sendo muito sincero com Deus. Num dia que eu passei, daqueles dias difíceis, eu dizia, Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado nada, o dia foi terrível. Aquela oração costumeira, parece que era repetida, era uma reza. Peraí, tem coisa errada, sabe? Às vezes, queridos, eu lá sozinho, orando, e eu estava falando, Senhor, isso aconteceu quando eu era pastor distrital, alguns anos atrás. Senhor, eu preciso fazer uma visita amanhã. E eu tenho que falar algumas coisas tanto quanto difíceis. E eu quero que o Senhor me ajude a falar. Aquele irmão, ele precisa de uma orientação, e eu não sei se eu estou sendo capaz, se eu serei capaz de dar a orientação que ele precisa.
Senhor, por favor, me ajuda, para que eu possa lá chegar na hora certa. Espera aí, eu vou ter que visitar ele à tarde. E eu não tenho o telefone dele. E só quem tem o telefone dele é o ancião, mas só que o ancião está trabalhando agora. Mas eu não vou conseguir pegar o telefone dele hoje, se não marcar essa visita hoje, eu não consigo fazer amanhã, e eu tenho que fazer ela amanhã, porque depois de amanhã eu já vou ter que resolver um outro assunto que vai ser decorrente dessa visita. Mas espera aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que correr o quanto antes. Se eu não conseguir marcar hoje, eu vou atrasar vários compromissos, porque essa visita ela tem que ser feita no máximo até amanhã. Era para mim ter feito ontem e não consegui. Puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Vai ter que correr, eu vou ter que buscar o telefone. Eu não consigo nem ligar, porque eu não tenho telefone. Sabe, queridos, às vezes no meio da minha oração eu estava me preocupando com os problemas que eu estava falando para Deus. Eu estava falando um problema para Deus e começava a me preocupar para resolver aquele problema, como se eu não estivesse dizendo, Senhor, resolve para mim. No meio da minha oração, falando os meus problemas para Deus, eu ficava preocupado com os problemas. Como se eu não confiasse que Deus fosse capaz de resolver. E de repente eu voltava, Senhor, me desculpa, eu estava em oração, comecei a me preocupar, Senhor, voltando ao que eu estava falando, me ajuda na visita que eu vou fazer amanhã. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas acontecia comigo. Eu me perdia e vagava nos meus pensamentos. Quantas vezes parece que eu estava orando e me sentia sozinho, parece que a oração, ela estava batendo ali no teto e voltando, batendo no teto e voltando, batendo no teto e voltando. Parece que eu estava falando sozinho, parece que simplesmente não estava existindo uma conexão entre os meus pensamentos e a mente de Deus. Não sei, queridos, eu vou ser sincero para você, mas isso começou a me incomodar muito, todos esses fatores relacionados à minha oração. E eu resolvi buscar ajuda. Porque eu estava precisando. Isso começou a me incomodar. Me incomodar da mesma maneira como eu me incomodava com problemas financeiros. Da mesma maneira como me incomodava com problemas familiares. Da mesma maneira como eu me incomodava com contas, com tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, aquilo ali começou a me incomodar. E eu falei para o Senhor, Senhor, obrigado, porque se está me incomodando é porque o Espírito Santo está me dizendo que é importante que me incomode muito mesmo. Que eu não fique em paz até resolver esse impasse, porque eu preciso melhorar a minha vida de oração, porque o verdadeiro cristão é aquele que ora. E eu resolvi buscar ajuda. Você pode dizer, pastor, você foi se aconselhar com quem? Queridos, quando a gente vai buscar ajuda em termos espirituais, geralmente a gente fica pensando, bom, eu vou buscar conselho de um irmão, vou chamar o pastor e tudo mais e tal. Queridos, entenda uma coisa, como pastor, várias pessoas nos procuram. E geralmente elas nos trazem problemas espirituais para serem resolvidos ou não. E eu lembrei que ao precisar buscar ajuda, eu lembrei de uma coisa. Muitas pessoas procuram e a resposta não vem do pastor. A resposta vem da palavra de Deus. Muitas vezes quando pessoas procuraram, pastor, o que eu vou fazer? Olha, você vai fazer o que está escrito. A resposta que você precisa, Deus já mandou há muito tempo atrás. Está aqui, ó. Abre na palavra de Deus e está aqui. E sabe o que eu resolvi fazer? Comecei a estudar mais a Bíblia para resolver o meu problema relacionado com a oração. Sabe que às vezes a gente está com um problema, a gente não consegue resolver e a gente tem preguiça de buscar a palavra de Deus. Queridos, a oração leva a Bíblia e os dois levam ao testemunho. Por que a igreja não testemunha mais? Porque está orando pouco. E consequentemente de orar pouco, estuda pouco a Bíblia. E consequência desses dois, testemunha pouco. Queridos, eu comecei a estudar a Bíblia e eu vou dizer uma coisa para você. Nós devemos estudar a Bíblia. Primeiro método de estudo da Bíblia chama-se lição da escola sabatina. Lição da escola sabatina. Lembra o estudo bíblico que você fez antes de se batizar? O estudo bíblico que você fez antes de se batizar, ele é baseado em perguntas e respostas. Tem a pergunta e a resposta está onde? Aonde? Na Bíblia. Queridos, você fez aquele estudo ou aqueles estudos e você se batizou. E alguns pensam, bom, agora acabou aí. Não acabou. Quando você começa a estudar a Bíblia, você nunca termina. Porque daí tem a lição da escola sabatina, que tem uma pergunta e a resposta está onde? Você acha que é coincidência? Tem até um comentário entre uma pergunta ou outra para que você possa entender mais o que está escrito ali na palavra de Deus.
A lição da escola sabatina é a continuação do estudo bíblico que um dia você iniciou e que você não deve parar nunca. E tem gente que não estuda a lição da escola sabatina. Queridos, você não está estudando a lição da escola sabatina, você está estudando a Bíblia através de uma lição da escola sabatina. E às vezes nós vemos o estudo diário baixo. Pessoas que não estão estudando, não estão dedicando tempo a Deus todo dia, estudando a Bíblia. Uma outra maneira de estudar a Bíblia é através do quê? Da leitura diária. Alguns quase disseram ano bíblico. Eu não concordo com o ano bíblico. A ser feito por todas as pessoas. Calma aí, não levantem e não me tirem aqui do púlpito. Deixa eu explicar para você. O ano bíblico é você ler a Bíblia toda, de capa a capa, no período de um ano. Eu não concordo que todas as pessoas tenham que fazer isso. Sabe por quê? Vou explicar. Uma vez eu estava com meu avô, ele estava com 83 anos, e meu avô tinha o costume de fazer o ano bíblico. Ele tinha uma Bíblia grande, com letras maiores, um óculos fundo de garrafa, e ele lia acompanhando com o dedo e com uma reguinha. No sábado à tarde ele fazia o ano bíblico e junto ele lia um capítulo do livro Grande Conflito a cada sábado à tarde. Já tinha lido e relido várias e várias vezes. E eu ali, pastor, estava no sábado à tarde, coincidentemente, ali na casa do meu avô, e vi ele fazendo o ano bíblico, na mesa da sala, acompanhando. Vô, sabia que ele estava fazendo o ano bíblico? Em capítulos que o senhor está no ano bíblico, isso era o mês de setembro. Quando eu perguntei isso, meu avô parou e congelou, pensei, ixi, não devia ter perguntado. Ele levantou os olhos e eu, vô, que capítulo? Fui ainda insistir, eu não estava fiscalizando meu avô, é só por curiosidade, eu admirava a comunhão que ele tinha com Deus, mas ele muito, mas muito sem graça, ele respondeu que ele estava no livro de Jó. Por que ele respondeu para mim sem graça? Por quê? Pode falar. Por quê? Estava atrasado. Se você começa a ler a Bíblia em Gênesis no mês de janeiro, claro que em setembro você não vai estar no livro de Jó. E naquela hora, me dei por conta que, peraí um pouquinho. Onde está escrito na Bíblia que ela tem que ser lida, toda ela, Antigo e Novo Testamento, no período de um ano? Onde que está escrito no espírito de profecia que você tem que ler a Bíblia toda no período de um ano? 3 capítulos dela por dia. Onde é que está escrito? Em lugar nenhum você vai achar. A Bíblia não foi feita para ser lida no período de um ano. Sabe por quê? Deixa eu dizer alguma coisa que aconteceu com você. Final de ano, você resolve renovar os teus propósitos espirituais e você chega à conclusão de que você precisa iniciar o ano bíblico no ano seguinte. No início do mês de janeiro, dia 1º, você resolve, hoje eu vou iniciar o ano bíblico, junto com a nova lição. E você então, no dia 1º de janeiro, lê os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. No dia 2 de janeiro, os 3 seguintes. No dia 13 de janeiro, os 3 seguintes, e assim vai, você vai lendo. Só que no dia 5 de janeiro, é sábado, e no sábado a tua rotina muda, e você não lê, porque você vai de manhã pela igreja, e à tarde você se envolve nas atividades da igreja. No domingo você acorda cedo, e você está acostumado no domingo a ver uma corrida de Fórmula 1 ou Globo Rural, meu programa de TV favorito. E você fica correndo domingo, e você não está ainda bem acostumado, ainda não veio para a sua vida aquele hábito de ler 3 capítulos da Bíblia por dia, e na segunda-feira você volta à tua rotina e você lembra, não li o ano bíblico, estou 2 dias atrasado, e na segunda-feira você tem que ler então os 3 capítulos de sábado, os 3 de domingo e os 3 de segunda. Você tem que ler 9 capítulos, e alguns deles já falam de genealogia, e você já dá uma pulada, porque você pensa, isso daqui não sei porque está aqui, não tem por que está na Bíblia essas genealogias, e você dá uma pulada, e você no decorrer dos dias, alguns vai tendo mais atividades e menos, e você vai atrasando alguns capítulos, e você tenta colocar em dia, e daqui a pouco você está chegando em alguns capítulos já do livro de Gênesis ali,
ali pelo Êxodo, você pensa, essa história eu já li, eu já conheço, e você vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai mais ou menos, e daqui a pouco você percebe que começa a ficar muito atrasado, e muito atrasado, e muito atrasado, e muito atrasado, e daí você para de ler o ano bíblico, e você pensa, não é para mim, eu não vou conseguir terminar de ler a Bíblia no período de um ano, eu estou muito atrasado já. É por isso que os adventistas do sétimo dia são especialistas em Gênesis e Êxodo, é mais ou menos onde para. Acontece ou não acontece? A Bíblia, preste atenção agora. A Bíblia não foi feita para ser lida em um ano. A Bíblia foi feita para ser lida todos os dias. Tem gente que lê o ano bíblico e lê 3 capítulos da Bíblia por dia. Pergunta no final do dia o que ele leu. Pergunta quais foram os 3 capítulos. A igreja lançou um projeto em abril desse ano chamado Reavivados por Sua Palavra. Leitura de 1 capítulo da Bíblia por dia. E eu tenho que dar um testemunho pessoal. Tem sido uma bênção na minha vida. Li hoje Deuteronômio capítulo 34. Amanhã começa o livro de Josué. Uma bênção. Você lembra o que você leu? Capítulo de hoje mostrando a morte de Moisés, um servo de Deus, e a transição para a liderança do povo de Israel, para Josué, uma bênção. Só que muitas vezes a gente fica lendo o dia todo notícias a respeito da eleição, notícias com respeito a um time de futebol, não sei quais os times que polarizam aqui, se é Paraná, se é Curitiba, se é Atlético Paranaense. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma briga feia lá de Grêmio e Inter, que nem precisava ter, o Grêmio é melhor, todo mundo sabe disso. Então, às vezes a gente fica gastando todo o nosso tempo com outras coisas e alimentando outras coisas, mas a palavra de Deus, a gente chega e pergunta assim, tudo bem, me fala a escalação do seu time. Ah, sabe a escalação, até os reservas. Agora me fala, pelo menos, 10 livros do Antigo Testamento em sequência, não sabe. Outra coisa, queridos, eu busquei ajuda depois de buscar na palavra de Deus, já vou mostrar o que eu achei na palavra de Deus, você vai ver. No espírito de profecia, faço uma pergunta. Como você chamaria um indivíduo, e eu vou descrever assim mais ou menos a situação. Ele mora em uma casa simples, uma casa feita de madeira, de restos de construção, frestas enormes. Essas tábuas, restos de construção, já estão tomados pelos cupins. Uma casa praticamente sem vigas. Uma casa que quando chove tem muitas goteiras, quando bate o vento ela treme. Uma casa em que o banheiro ele fica fora da casa, ele é como que uma latrina que fica distante assim. Uma casa em péssimas condições. Mas esse indivíduo que mora dentro dessa casa, ele tem uma conta no banco, e nessa conta no banco, ele tem 2,5 milhões de reais. Mas ele mora nessa casa. Mas na conta no banco, ele tem 2,5 milhões de reais à disposição dele. O que você chamaria esse indivíduo do quê? Que palavras você descreveria um indivíduo assim? Pode falar. Louco, o que mais? Oi? Ignorante. Vocês são polidos. Lá no Rio Grande do Sul já tinham falado que ele era mão de vaca. Oi? Mão de vaca. O que mais? Pode falar. Fica à vontade. Oi? Ah, ela de lá. Pode falar. Oi? Munheca. Traduz, irmão. Eu sou de outro país. Mão de vaca. Alguns brincam, né? E aí, vai viajar lá para o Paraná, já preparou teu passaporte. Coisa de gaúcho, piada sem graça mesmo. Que mais? Mão de vaca, munheca, louco, mesquinho, esperando a casa cair na cabeça, avarento, eu ia falar isso agora. Miserável! Queridos, você conhece esse indivíduo? Você conhece essa pessoa? Sabe quem é? Você. Eu e você.
não temos a vida espiritual que poderíamos de ter, mas temos um tesouro que vale muito mais de 2,5 milhões de reais, porque é um tesouro que nos leva para uma eternidade. Esse tesouro chama-se Espírito de Profecia, só que a gente não usa. E nós temos uma vida cristã que poderia ser muito melhor, mas que está do jeito que está, porque a gente prefere ler todo tipo de leitura, mas não a leitura que Deus deu ao seu povo, dizendo: filhos, preparem-se, o fim está vindo. Qual foi a última vez que você leu o livro O Caminho a Cristo? Sabe por que eu perguntei a última vez? Porque, amados, eu não vejo um adventista do sétimo dia que possa dizer que conhece a Cristo sem ter conhecido o caminho a Cristo, através do livro Caminho a Cristo. Eu me arrisco a dizer, me perdoem se eu estou exagerando, mas eu me arrisco a dizer uma coisa. Se você não leu o livro Caminho a Cristo, você ainda não sabe qual é o caminho que leva a Cristo. E eu estou falando de um livro pequeno, fácil e simples de se ler. Qual foi a última vez que você leu o livro Grande Conflito? Porque se você é adventista, você espera o advento de Cristo a essa terra, e você ainda não leu o livro O Grande Conflito, querido, tem coisas a serem reavaliadas. Nós temos um tesouro que nós não usamos. Queridos, vamos ser bem sinceros. Alguns de nós distribuímos o livro Grande Conflito agora de maneira resumida. E a gente distribuiu algo para as pessoas que a gente não leu. A gente deu algo que a gente não leu. As pessoas estão lendo, a gente diz: lê aí, é muito bom, mas você mesmo não leu. E aí a gente ainda xinga os fariseus de hipócrita. Queridos, nós temos uma riqueza. E infelizmente, às vezes, nós podemos estar perecendo por falta de conhecimento, um conhecimento que está ao seu alcance. Eu busquei respostas para a minha vida espiritual. Eu não estava com o objetivo de fazer um sermão, não. Tanto que eu falei para você que isso aqui não é um sermão, é um testemunho. Mas eu busquei respostas na Bíblia e no Espírito de Profecia. E eu quero compartilhar essas respostas com você agora. Uma delas que eu achei está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Abra a Bíblia agora. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Primeiro Samuel, capítulo 3, verso 10. Antes de lermos, vamos relembrar um pouco essa história. Deus queria passar uma mensagem ao seu povo, e ele usava os profetas para isso. E Deus colocou dentro do templo um menino chamado Samuel, gerado pelo poder de Deus, vindo de uma mãe estéril. Deus não estava mais querendo usar como interlocutor ao profeta Eli, porque os pecados de seus filhos estavam atrapalhando essa comunicação. Querido, lembre uma coisa, principalmente líderes dessa igreja, nossa família tem que ser exemplo. Porque no caso de Eli, a família estava atrapalhando a comunicação entre ele e Deus. A família estava atrapalhando a comunicação entre ele e Deus. E Deus então conversa com um menino. E o menino deitado, extremamente obediente, ouve o chamado de Deus, o qual ele não sabia que era Deus. Ele não sabia que Deus se comunicava daquela forma. De maneira verbal, pessoal, totalmente audível. E Deus chama o menino: Samuel, Samuel. O menino pensa que é o profeta, o sacerdote, vai correndo até ali. O Senhor me chamou? Não, não chamei. Volta e deita. O menino voltou, deitou, e Deus chama de novo: Samuel, Samuel. O menino vai correndo, ele era obediente, ele vai correndo até o sacerdote. O Senhor me chamou? Não, não chamei. Volta e deita.
Pela terceira vez, Deus chama o menino. De maneira pessoal, audível, não era algo nos pensamentos dele, não, ele ouviu. Era como se alguém estivesse ali, dentro do local, do alojamento, do quarto onde ele estava. Ele foi correndo de novo, até o sacerdote. O Senhor me chamou, e então o sacerdote entendeu, era Deus que estava chamando. Porque o sacerdote já sabia como Deus se comunicava. Deus se comunicava de uma maneira audível, pessoal, num diálogo, numa conversa. O sacerdote disse, meu querido, você volta agora. E quando você ouvir de novo chamar pela tua voz, você diz assim, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Verso 10, capítulo 3. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Fala. Queridos, era uma conversa com Deus. Era um diálogo com Deus. Assim como eu vou falar com você ali na porta da igreja, na saída, é o mesmo tipo de conversa que eles entretinham com Deus. E eu comecei a perceber aqui que o menino não estava entendendo como Deus se comunicava, como era a oração, o diálogo com Deus, ele não estava entendendo como funcionava isso. Porque ele achava que era algo totalmente diferente, mas era algo muito mais simples do que ele imaginava, era uma conversa, Deus falava com ele. E quando você começa a observar as orações que estão na Bíblia, de outros patriarcas do passado, e você pode ver cada um deles, de Abraão, a Enoque e muitos outros, você começa a perceber, queridos, que eles entretinham uma conversa com Deus. Nunca foi uma conversa transcendental, em pensamento. Você vê o profeta Daniel, ele orava 3 vezes por dia, na frente de uma janela que estava virada para Jerusalém, e os príncipes o acusaram de estar orando a um Deus que não era o rei, porque tinham feito o rei assinar um decreto, que só poderia ser adorado como Deus ao próprio rei. Como você acha que aqueles príncipes puderam acusar Daniel de estar desrespeitando a lei? Sabe por quê? Porque eles ouviram a oração, eles viram que ele não estava orando ao rei, que ele estava orando ao seu Deus, Jeová de Israel. Eles tinham provas concretas. Você começa a ver que as orações, queridos, todas elas eram feitas em alta voz. As orações na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, eram orações em voz audível. E a gente só ora em voz audível quando a gente está de maneira coletiva. A gente não ora de maneira pessoal em voz audível. Sabe que isso me surpreendeu quando eu descobri que a oração pessoal particular é em voz audível, que é uma conversa, uma fala com Deus, assim como você fala com um amigo. Isso me surpreendeu porque eu orava particularmente apenas em pensamento, quietinho nos meus pensamentos. E eu fui buscar, claro, o maior entendimento dessa dificuldade que eu vivia no espírito de profecia. E achei alguns textos que me chamaram a atenção no espírito de profecia. Pode passar. O primeiro dos textos é esse daqui. Fala sobre um momento em que a irmã White estava passando por problemas espirituais de não entendimento de uma mensagem, e ela pediu que o Senhor interviesse, porque Satanás a estava impedindo de compreender melhor o que estava acontecendo. E ela então coloca ali, a vitória ocorreu e despertei chorando em voz alta, em gozo por ter o Senhor manifestado a nós a sua graça, a sua verdade e sua salvação. Soube dos membros de minha família que minha oração foi proferida em meu sono. Meditação olhando para o alto, página 344. Ela recebeu a resposta que ela estava pedindo do Senhor, e ela acabou orando em voz alta. E eu pensei, mas será que esse não foi um caso isolado? Será que isso aconteceu, de repente, só por uma necessidade especial? Então, vem a próxima citação, que é essa. Ela falando no livro Parábolas de Jesus, na página 140, a respeito do hábito de comunhão de Cristo.
E olha o que vem falando, as orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muitos discípulos. Um dia, depois de breve ausência de seu Senhor, encontraram-no orando absorto em súplicas. Parecendo inconsciente da presença deles, continuou orando em... O coração dos discípulos foi movido profundamente. Ao cessar ele de orar, exclamaram, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Vejam, Cristo saiu da presença dos discípulos para orar. Sua comunhão com o Pai, particular. Os discípulos foram procurar o Senhor. Encontraram-no e ele estava orando. Só que eles chegaram perto de Cristo e Cristo não percebeu que eles chegaram perto e Cristo continuou orando da maneira como estava orando. E ele estava orando em alta voz. E os discípulos ouviram a oração de Cristo. Quando Cristo terminou a oração, os discípulos chegaram para o Senhor e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nós ouvimos a tua oração e nós chegamos à conclusão de que nós não sabemos orar. Nós fomos ensinados a orar rezas e vãs repetições dos sacerdotes e fariseus. Senhor, nós não sabemos orar. Senhor, por favor, nos ensina a orar como tu oras. E Cristo, então, ensina-nos a orar. E você acompanha no capítulo 11 do livro de Lucas que Cristo ensina para eles a oração do... Em síntese, queridos, a oração do Pai Nosso só chegou até nós hoje porque Cristo tinha o hábito de orar em voz alta. A oração do Pai Nosso só chegou até nós hoje porque o hábito de comunhão de Cristo era orar em voz alta. Alguns dizem assim, pastor, mas no espírito de profecia também fala que a gente tem que orar em silêncio, em nossos pensamentos. Lá vem falando isso daí, pastor. Eu pesquisei a respeito disso porque eu tinha o mesmo pensamento. Eu pensava igual. E alguns citam, para basear essa ideia de que a gente tem que orar em pensamento, em silêncio, o livro Caminho a Cristo. E olha só o que vem dizendo o livro Caminho a Cristo, onde muitos se baseiam na página 98. Vem dizendo exatamente o seguinte. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Calmamente, mas com fervor. Busca a Deus. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Queridos, em nenhum momento aí está falando que a oração tem que ser em pensamento. Fala que a oração ela tem que ser particular. Você tem que estar afastado de qualquer um outro e ainda vem dizendo nenhum ouvido curioso. Por que se a oração ela tem que ser em pensamento, por que colocou aqui nenhum ouvido curioso? Se a oração é em pensamento, o ouvido não vai conseguir ouvir mesmo? Exatamente a citação que muitos usam, dizendo que a oração ela tem que ser em pensamento, é ela que prova de maneira mais cabal que a oração ela tem que ser em alta voz. Você tem que orar, só você e Deus. Você chega lá no teu quarto, certifica-se de que ninguém está perto, que ninguém tem que ouvir a sua oração. Chega lá no seu quarto, dobra os teus joelhos, junta as suas mãos, fecha os olhos e começa a falar, Senhor, eu tive um dia ruim, peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me cuide, que o Senhor me guarde. Em voz alta, não precisa também ficar gritando. É claro, queridos, que a oração em pensamento ela não está descartada. A oração em pensamento ela pode estar sendo feita nesse momento. Você pode estar dizendo, Senhor, por favor me ajuda a compreender o que está sendo falado. Talvez eu não esteja entendendo, talvez eu esteja um pouco reticente. Talvez quando você está indo lá de ônibus para o seu trabalho, você não vai ficar orando em voz alta, dizendo, Senhor, me ajuda quando chegar lá no meu trabalho, meu chefe hoje está pegando no meu pé, o que vai acontecer? Não, é claro, você vai orar em pensamento. Quando nós oramos na igreja, é claro que não vai orar todo mundo em voz alta ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça, como algumas que eu já ouvi falar por aí. Mas a oração particular, secreta, ela é feita entre você e Deus. Eu vou ser sincero, queridos, quando eu li essa citação, eu continuei em dúvida. Até que eu vi essa citação aqui. E ela vem dizendo o seguinte. Meditação Nossa Alta Vocação diz exatamente o seguinte na página 128. Aprendei a orar em voz alta onde apenas Deus vos pode ouvir. Aprendei a orar em voz alta
onde apenas Deus vos possa ouvir. Mas, queridos, eu cheguei num dilema, porque sabe qual? Eu fui ensinado que a vida toda eu tinha que orar em pensamento por um motivo. Qual é o motivo? Por que a gente ora em pensamento? Por que a gente tem tanto medo de falar o que a gente está orando? Porque quem é que pode ouvir? Ah, não. Satanás pode ouvir a minha oração, pastor. Ele pode ouvir eu dizendo que eu tenho uma tentação, que sempre que ela vem eu caio. Ele pode ouvir as minhas fraquezas, ele pode usar a minha oração contra mim. Querido, eu quero te dizer uma coisa hoje. Quando você ora, você está falando com quem? Você está falando com Deus. Você está falando com aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Se Deus ouve a tua oração e Ele resolve atender a tua oração, o que o diabo pode fazer? Veja essa citação. Se porém a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador, escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Queridos, nós precisamos no mundo de hoje começar a fazer o exército de Satanás tremer, porque muitas vezes é a gente que está tremendo, mas precisamos nos colocar mais de joelhos e fazer o exército de Satanás tremer, porque ele sabe que quando um filho de Deus se coloca de joelhos e pede ajuda do céu, o exército celestial está a caminho e Satanás não tem mais nada o que fazer. Ele está tremendo porque o exército celestial está chegando para socorrer um filho que está pedindo ajuda do Pai Celestial. Estamos sendo vítimas do pecado, vítimas das tentações. No dia a dia, queridos, reavivamento e reforma é algo que acontece no dia a dia, não acontece na igreja. E durante o dia a dia, queridos, nós não estamos fazendo o exército de Satanás tremer. Às vezes eu e você podemos estar fazendo o exército de Satanás bater palma quando a gente está assistindo alguns programas na televisão. Às vezes a gente está fazendo o exército de Satanás bater palma quando a gente está falando coisas que a gente não devia de falar de outras pessoas. Às vezes a gente está fazendo o exército de Satanás bater palma quando a gente está dando mais valor para as coisas materiais, para a vaidade, para o orgulho e para tudo mais. A gente não está orando. A gente faz o exército de Satanás bater palma quando a gente procura resolver os nossos problemas do nosso jeito, achando que não precisamos de Deus. Mas, queridos, o nosso papel é fazer o exército de Satanás tremer. Quando uma alma se coloca de joelhos, todo o exército de Satanás teme e treme. Eu lembro uma vez eu estava em Santos. Estava passando lá um período de 3 meses, no estágio do curso de teologia. E eu estava ali para estudar a Bíblia com as pessoas. E eu perguntei para os irmãos, eles foram pegos de surpresa com a minha chegada ali, até o pastor foi pego de surpresa. Eles não estavam preparados para me dar uma lista de interessados que eu pudesse estudar a Bíblia. E de certa maneira eu estava ali exclusivamente para isso. Era um requisito acadêmico, inclusive, que eu tivesse pessoas para estudar a Bíblia. Porque o seminário queria que eu, como pastor, soubesse o que é o estudar a Bíblia com alguém durante 3 meses. E, se possível, levar essa pessoa à decisão. Não tem como ser pastor e não passar por essa experiência. E eu só tinha uma pessoa para estudar a Bíblia. A empregada de uma irmã da igreja. Eu estudei os 3 primeiros estudos. E parecia que aquela empregada, ela fazia de conta que aprendia.
No quarto estudo, comecei a fazer com ela e a irmã disse assim: pastor, dá licença, eu preciso sair, resolver algumas coisas, o senhor continua o estudo aí. Falei, tudo bem. Eu continuei o estudo. Logo que ela saiu, aquela empregada olhou para mim e disse assim: meu querido, muito obrigado por toda a atenção que você está tendo comigo, mas você sabe por que eu estou estudando a Bíblia com você? Falei, porque a senhora está interessada? Não. É porque minha chefe me obrigou. Eu tinha um estudo bíblico e ainda a mulher estava obrigada. Queridos, eu comecei a orar muito fervorosamente. Eu comecei a dizer assim: Senhor, por favor, me ajuda a ter pessoas para mostrar a tua verdade, não por causa de um requisito acadêmico, mas porque eu quero isso. Se é uma aprovação, me ajuda. Eu distribuía folhetos na orla de Santos, ninguém se interessava. Eu andava pelas favelas dos morros de Santos, onde tínhamos um grupo que estava iniciando, mas ninguém queria. E aquilo me angustiou, e queridos, eu orei por mais de um mês, pedindo que o Senhor me mandasse pessoas para que eu pudesse estudar a Bíblia. E não tinham pessoas. Até que eu resolvi buscar ajuda. E liguei para o pastor distrital. Eu disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Falou, tudo bem, apareça amanhã, 7 horas da manhã, na minha casa. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava na casa dele. Sentamos no sofá, oramos. Eram aproximadamente 7h15 da manhã. E o pastor disse: então, Paulo, o que te aflige? Falei, pastor, o senhor sabe que eu estou aqui com um propósito e um objetivo. E, pastor, eu já estou aqui há um mês. E durante esse um mês, eu ainda não... E o telefone tocou. Bem quando eu estava para falar para ele qual era o meu problema, o telefone toca. Ele pega o telefone e ele atende. Paulo, licença. Alô? Sim, aqui é da casa do pastor. Certo. Sim, meu querido, nós temos, aqui em Santos nós temos, sim. Claro. Sim. Dele, só um minutinho. É o interessado. Sei, não é possível. Eu venho aqui dizer para ele que eu não tenho interessados, e os interessados ligam para a casa dele. E ele continua falando, sim. Olha, meu querido, desculpa, mas eu vou te passar para uma pessoa que ela está aqui só para te atender. Ele é pastor também, e ele vai poder conversar com você. E ele pegou e me passou: o interessado, ele quer muito conhecer muitas coisas, está fazendo um monte de pergunta. Atende ele. Eu falei, puxa, tudo bem, o senhor me mandou aqui. É uma resposta. Atendi o telefone, quem é que fala? Oi, é o Cícero. Quem é o senhor? Não, eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia, né? Sim, do 7º dia. Cícero, qual a sua dúvida? O que você deseja? O que nós podemos atendê-lo? Ele falou, sabe, eu não vou conseguir explicar para o senhor o que eu quero se eu não contar para o senhor o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? Eu estudei a Bíblia com vocês quando eu estava lá em Alagoas, na minha terra, e eu comecei a fazer todos os estudos bíblicos, só que eu não cheguei a me batizar. E eu precisei me mudar aqui para Santos, junto com minha esposa, porque a gente estava atrás de mais oportunidades e tudo mais. E eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz, pastor, porque eu acho que Deus me mandou para cá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja adventista. E eu comecei a procurar, e logo eu achei uma igreja adventista, e eu comecei a participar e me envolver. Pastor, eu quero, quando faço as coisas para Deus, eu não gosto de fazer pela metade, eu vou de cabeça. E eu comecei a me envolver muito profundamente. Mas, no meu envolvimento, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes do que eu havia aprendido estudando a Bíblia lá em Alagoas. Porque eles pediram que para que eu pudesse ser efetivado na função de diretor espiritual da igreja, que seria obrigatório que eu pudesse falar em línguas estranhas. E eu não entendi isso, porque eu não estudei assim na Bíblia quando eu estava em Alagoas. E eu comecei a procurar na Bíblia e não era aquilo que eu havia estudado. Eu comecei a ficar em dúvida. Será que essa é a igreja verdadeira?
ele havia encontrado a igreja adventista da promessa. E pastor, eu comecei a orar e a clamar ao Senhor que Ele me desse a resposta e tirasse as minhas dúvidas, se o problema fosse no meu coração, que Ele resolvesse. E pastor, eu já venho há mais de um mês clamando e orando ao Senhor que Ele me dê a resposta, e eu vou ser bem sincero, eu já não estava mais nem orando. Eu já achava que o problema era comigo, que eu deveria de começar a reaver minha vida espiritual e pudesse finalmente falar em línguas, porque era eu que estava errado, porque Deus não mandava resposta. Mas uma determinada noite eu me deitei, dormi, mas eu tive um sonho. E no sonho que eu tive, eu estava com minha esposa no sábado de manhã, com nossa roupa de ir à igreja, na parada do ônibus. E nós estávamos ali esperando o ônibus, até que chegaram 2 homens de terno e gravata esperando o ônibus também junto com a gente. Eu achei estranho, 2 homens de terno e gravata aqui. Ele morava num morro, numa favela de Santos. E os 2 homens de terno e gravata, no meu sonho, numa parada de ônibus, achei estranho. E eu comecei a falar com eles no sonho. E eu perguntei, escuta, onde é que vocês vão assim de terno e gravata, pegando ônibus? E os 2 homens falaram, nós vamos à igreja. Tá, mas que igreja vocês vão no sábado de manhã de terno e gravata? Nós vamos à igreja adventista. Mas como assim vocês vão na igreja adventista? Eu também estou indo na igreja adventista. Mas nós vamos na igreja adventista do 7º dia. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e a Bíblia da maneira como está escrito. Como assim igreja adventista do 7º dia? Igreja adventista não tem uma só, é a adventista da promessa e ponto final. Não. Nós somos adventistas do 7º dia. Nós guardamos os mandamentos de Deus, esperamos a volta de Cristo e guardamos a Bíblia da maneira como está escrito. Ah, mas eu não sabia disso. Sim. Mas espera aí, vocês têm igreja aqui em Santos? Temos. Fica na rua Cunha Moreira, 164. E o sonho terminou. Pastor, eu acordei de madrugada daquele sonho, aquilo dali me incomodou muito. Eu pensei, não é possível, eu estava ficando já quase louco, não é possível que eu sonhar uma coisa dessa. Eu nunca ouvi o nome dessa igreja, muito menos essa rua, que coisa estranha, o que está acontecendo? Eu passei o dia inteiro pensativo, o dia inteiro incomodado, eu não falei o sonho para ninguém, porque eu achava que era loucura, que era algo que não acontece. E eu pensei, não pode ser, é fruto da minha cabeça. E, pastor, na noite passada eu resolvi orar e dizer assim, Senhor, eu não sei se o sonho que eu tive foi o Senhor que mandou. Eu só gostaria que o Senhor fizesse o seguinte, se foi o Senhor que mandou, manda o sonho de novo. E eu fui dormir, pastor, e hoje eu confesso que eu acordei mais cedo, frustrado. Não tive sonho nenhum essa noite. E eu levantei da cama pisando duro, já de mau humor. Minha esposa virou para mim e disse assim, Cícero, eu não sei o que você tem, ontem passou o dia inteiro quieto, com essa cara fechada, de mau humor, não sei o que está acontecendo contigo, está todo estranho aí, mas eu tenho que te contar uma coisa estranha que aconteceu hoje à noite. Ele, o quê? Eu tive um sonho muito louco. Que sonho você teve? Eu sonhei que no sábado a gente estava na parada do ônibus, e a gente ali esperando o ônibus para ir na igreja, aparecem 2 homens de terno e gravata na parada do ônibus, já viu que coisa louca é essa? O que eles falaram? Eles falaram que era de uma tal de igreja adventista do 7º dia que guarda os mandamentos de Deus e segue a Bíblia da maneira como está escrito. E eles falaram que tem uma igreja adventista aqui em Santos, porque foi você que perguntou se tinha igreja adventista aqui em Santos no sonho, e eles responderam que tinha numa certa rua, Rua Cunha Moreira, 163. Você já viu o nome dessa rua? O Cícero havia pedido que Deus mandasse o sonho, só que ele não especificou para quem. Ele saiu desesperado, cedo da manhã, e foi no primeiro telefone público que ele achou. Ligou para o telefonista e disse assim, me dá o número de qualquer coisa adventista aí. A telefonista deu o número da escola adventista de Santos. E ele ligou para a escola adventista de Santos, não sabemos até hoje quem foi que atendeu, provavelmente um monitor, um professor, não sei. Ele logo descobriu que aquele dali era um caso para ser passado para o pastor, deu o número da casa do pastor, e naquele momento o Cícero estava falando comigo. E ele falou, então pastor, agora o senhor conhece a minha história, você já disse que tem uma igreja adventista aqui em Santos, eu quero que o senhor me fale o endereço. Eu falei, Cícero, eu cheguei há um mês, eu ainda não decorei o endereço, deixa eu ver na minha agenda. Peguei a minha agenda e disse, Cícero, a igreja adventista central de Santos fica na rua Cunha Moreira, 163. Ele começou a chorar.
E ele começou a dizer no telefone: meu Deus, eu não acredito. Falei: Cícero, sábado, 9 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com você e você já sabe o endereço, porque não foi eu que te disse. Deus te disse aonde você tem que estar 9 horas da manhã do sábado. Eu vou estar na porta da igreja esperando você. Tudo bem, pastor? A gente vai se encontrar lá. Desliguei o telefone, sábado, 9 horas da manhã, eu estava na porta da igreja e o Cícero não apareceu. Fui para a escola sabatina, passei a lição nos jovens. Perguntei para o diácono na porta da igreja: chegou alguém aí procurando por mim de nome Cícero? Não, pastor, não chegou ninguém. Fui para a plataforma, o pastor da igreja pregou e eu estava na plataforma, no cantinho, olhando, sempre alguém que chegava diferente. Como eu não conhecia todos, na saída, o pastor da igreja ficou cumprimentando os irmãos e eu fiquei um pouquinho antes do pastor também cumprimentando. Puxei um diácono de lado e perguntei: meu querido irmão, chegou alguém aqui no horário do culto que o irmão não conheça? Não, pastor, ninguém, todo mundo aqui eu conheço, ninguém se chama Cícero. Os irmãos já haviam acabados, quase todos, de sair da igreja. Quando chegou um rapaz do outro lado da rua, olhou, deu um sorriso, atravessou, e quando todo mundo estava saindo, ele estava entrando. Ele veio, quando ele parou na frente do pastor, ele deu um abraço no pastor, eu pensei: nossa, é um irmão chegando atrasado na igreja, interessado, e que gosta muito do pastor pelo jeito, porque do jeito que está abraçando. O pastor não entendeu direito e logo percebi que o pastor não conhecia aquele rapaz. Mas depois de ter dado um abraço tremendo no pastor, aquele rapaz, ele virou para mim, ele deu um sorriso tremendo e me deu um abraço, como se fazia muito tempo que eu não o visse, mas eu nunca tinha visto ele. E eu abracei, claro, e disse: meu querido, quem é você? Eu sou Cícero. Eu falei: Cícero, você está chegando agora? Que bom que você veio. Sim, pastor, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falei: Cícero, mas como é que você sabe? Eu vi você chegando do outro lado da rua, você não falou com ninguém, você veio direto em nós dois. Deu esse abraço, como você sabe? A gente não se conhecia, a gente falou por telefone. Ele falou: pastor, é por isso mesmo. Que vocês são os 2 homens do meu sonho. Que falaram o endereço dessa igreja. E agora eu estou aqui com vocês. Queridos, a gente precisa orar mais. Que mais coisas vão acontecer. Nós precisamos orar mais. Porque mais coisas vão acontecer. Se o exército de Satanás treme quando uma alma se coloca de joelhos, imagine quando uma igreja se colocar de joelhos. O mundo tremerá. O universo tremerá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, não é reunidos como estamos que temos que nos ajoelhar para buscar a presença de Deus. Não é apenas aqui na casa de Deus. É principalmente na tua casa. Não é só no sábado, no domingo ou na quarta-feira. É na segunda, é na terça, na tua casa. É lá que você decide se você vai ver televisão ou vai orar. É lá que você decide se você vai ficar lendo um jornal de política, de esportes. Isso são coisas boas, mas a gente troca pela oração e pelo estudo da Bíblia e pelo testemunho. E diz que não tem tempo para testemunhar. Tem, só que a gente gasta mal. É nos colocando de joelhos no nosso dia a dia, espalhados em nossas ruas, casas e bairros. É lá que de joelhos nos colocaremos e o mundo tremerá. A igreja está em processo de reavivamento e reforma. Porque chegamos à conclusão de que Cristo já era para ter voltado. E Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Porque o povo de Deus está se colocando de joelhos. E o exército de Satanás está tremendo. Eu quero que você experimente como eu experimentei quando terminei de estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. Eu resolvi fazer isso em casa. Dobrei os meus joelhos e comecei a falar em voz alta com Deus. Pareceu estranho no começo, minha esposa estava trabalhando, eu estava sozinho em casa. Estranho. Eu nunca tinha feito aquilo. Ainda tinha um pouco de receio de Satanás estar ali atrás de uma porta. Mas eu comecei a falar com Deus, queridos. E comecei a falar e
aos poucos você vai vendo que uma comunicação com o céu vai sendo estabelecida. Porque Deus te deu uma boca para falar com os teus irmãos, mas também com Ele. E você vai percebendo que Deus está sentado no sofá da tua sala e você está conversando com Ele. Eu saí para fazer visita à tarde. Eu saí falando com Deus, Senhor, vou visitar esse irmão, ele está com esse problema e tudo mais e tal, querido. Tenha certeza de que Deus está no banco do carona e você dirigindo o carro não tem preço. Falar com Deus, sabe o que eu descobri? Que ter uma vida de oração é começar a falar com Deus no primeiro horário da manhã. Você começa a oração e você só termina de noite quando você vai dormir. A única interrupção na oração que você tem é quando você está dormindo. Porque quando você está consciente, você tem que estar sempre em oração falando com Deus. Falar com Deus é o que eu mais preciso hoje. Falar com Deus deve ser a minha maior necessidade. Falar com Deus é tudo aquilo que eu necessito. Falar com Deus é ter paz em meio ao mundo de guerra. Nesse momento, eu convido você a atender um apelo que você vai atender em casa. Não aqui na igreja. Eu não quero que você se levante. Porque a gente atendeu muitos apelos na igreja que a gente não colocou em prática em casa. Eu quero que você atenda um apelo que o Espírito Santo vai fazer para você na tua casa, hoje ainda. Para que você reserve um tempo para falar com Deus. Deus sabe qual é o momento. Fale com Deus em casa hoje. Sozinho, você e Deus, mas fale com Ele. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande na vida de oração. Vamos terminar esse culto cantando um hino, não poderia ser diferente, falar com Deus. Quero que você se coloque em pé nesse momento. E que você possa falar com Deus através de um hino que você já cantou muitas vezes. Mas que talvez hoje ele tenha um significado um pouquinho diferente do significado que ele sempre teve, enquanto você sempre cantou. Falar com Deus é a nossa maior necessidade. Falar com Deus é o que nós mais precisamos. Falar com Deus deve ser o que nós mais queremos. Vamos cantar. Mas dessa vez, cante com o coração. Cante de corpo e alma. E reserve um momento ainda hoje para falar com esse Deus que tanto deseja falar com você. Orar a Deus faz bem a alma. Orar a Deus faz bem a Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio que todo ser humano tem. Falar com Deus, que privilégio. É abrir a alma ao Criador. Abrir a alma ao Criador. Você sente que o céu se abre. Sente que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Você fala com um Deus grande que tem poder sobre tudo. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz em mim e em você. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu e você mais precisamos. Com Deus é o que preciso.
Ele é fonte de poder. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Cante agora suavemente, feche os olhos. E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Querido e amado Pai, nós estamos nesse momento em Tua casa, mas não queremos, ó Pai, que de maneira nenhuma alguma decisão aqui venha a ser tomada e não venha a ser colocada em prática. Senhor, nós somos verdadeiros filhos Teus, não apenas quando estamos na Tua casa, mas principalmente quando estamos em nossa casa. É lá, ó Pai, que decidimos pela oração ou não, pelo estudo da Tua palavra ou não, por testemunharmos do Teu amor ou não. Querido e amado Pai, nós Te pedimos, ó Senhor, que possamos hoje, em nossa casa, ter um encontro contigo. Que possamos, ó Pai, abrir o nosso coração e falar verdadeiramente contigo. Que possamos, ó Pai, ter uma clara comunicação contigo. Senhor, existem outros pontos de nossa vida que atrapalham a nossa comunicação contigo. O nosso estilo de vida é um deles. Não foi possível vermos através da Tua palavra e de Teu espírito de profecia hoje aqui. Mas Te pedimos, ó Pai, que possamos cuidar do templo do Espírito Santo para que possamos privilegiar uma comunicação mais clara e melhor contigo. Ó Pai, queremos ser homens e mulheres Teus e de oração, porque só assim a Tua obra vai ser terminada. Pai, sabemos que Tu estás disposto a derramar Teu Santo Espírito, mas apenas quando estivermos prontos para recebê-lo. E a oração fará isso em nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que acima de qualquer outra coisa, possamos estar preocupados em crescer espiritualmente, no mundo que caminha rapidamente para um final. Pedimos, ó Pai, que Tu possas apressar-nos para que possamos levar ao mundo a mensagem de esperança que temos, mas não apenas de maneira falada, mas principalmente de maneira vivida. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,